Shalom, a paz do Senhor. Estamos aqui no seu programa Primeira Onda. E a gente tá, né, amor, perdido aqui, né, cara? Perdido. Cara, que cenário bonito que o pessoal da Rede Actos organizou pra gente. Quero já de antemão agradecer aos amigos da Livraria Manancial que estão aqui deixando a gente encantado com essa infinidade de produtos de qualidade, com autores que são referência para nós, né? E a gente está muito feliz. E a gente quer trazer para você um conteúdo que é um conteúdo denso, a gente sabe, mas de uma maneira agradável, para que você possa conhecer um pouco mais deste mundo, que é o universo do pentecostal. E a gente nessa noite convidou um amigo que para nós é muito querido, é muito especial, e eu quero apresentar para vocês o nosso amigo Magno Lessa. Eu que Amós, poxa, Amós vai se apresentar para vocês. Meu nome é Amós Junim. Eu, nesse momento da vida, estou concluindo a graduação em Teologia. A área da Teologia me encanta demais e é uma alegria estar junto com o Felipe nesse Primeira Onda, que tem a missão de levar até você teologia de primeira qualidade. Exatamente. Então, para você conhecer um pouquinho do nosso convidado, esse é o Magno Lessa do Espírito Santo. E para quem é pentecostal, o cara tem Espírito Santo até no nome, cara. Então você já sabe que o negócio aqui é especial. O Magno, ele é mestre em Ciências da Religião pela Faculdade Unida de Vitória, né? Especialista em Teologia do Novo Testamento pelas Faculdades Batistas do Paraná e também formado em Teologia pelo IBAT, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e pelo Mackenzie. Magno, que prazer te receber aqui. Felipe, Amós, satisfação é minha, o prazer é meu, muito feliz pela oportunidade de estar aqui nesse momento, falando um pouquinho a respeito da teologia pentecostal, do pentecostalismo. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Isso aí. O Magno, gente, para você que não conhece, ele também é um escritor, já tem vários artigos publicados. Você que gosta de conhecer um pouquinho de teologia mais densa, pode ir para a internet, vai achar lá bastante coisa dele. E ele é autor também, eu estou aqui com 2 exemplares, 2 livros dele. O Cristo como Exemplo, que ele fez uma análise da carta de Filipenses, né? É um livro muito bom, eu tenho certeza que você vai gostar. E esse aqui, que para mim foi muito importante na escola dominical, né? A gente trabalhou em Corinto, a Ceia do Senhor em Corinto, que é uma transformação da sua tese de mestrado, né, em livro. E ele faz toda uma análise da Ceia do Senhor dentro do que Paulo queria em Corinto. Bom, mas vamos entrar no assunto, né? Okay. Eu acho que é um dos assuntos mais atuais, né, Amós? Dentro da teologia pentecostal. Sem dúvida. No Brasil, não só no Brasil, mas é porque no Brasil é mais recente. No mundo já acontece há bastante tempo. A chamada hermenêutica pentecostal. Então, Magno, eu quero te fazer umas perguntas iniciais. É a seguinte: primeiro, o que é hermenêutica? E o que é essa hermenêutica pentecostal? Ok, a hermenêutica é uma disciplina, né, do bojo teológico que nos fornece ferramentas para interpretar o texto bíblico. Na verdade, nós somos seres interpretativos e a todo momento somos convidados a fazer e tecer interpretações. E a hermenêutica, então, é essa disciplina que nos fornece ferramentas para que assim possamos chegar ao texto bíblico e interpretá-lo da melhor maneira possível. Beleza, então a hermenêutica é uma ciência, né, Amós? Perfeitamente. A hermenêutica é uma ciência que não nos ajuda a interpretar apenas o texto bíblico, mas no caso da teologia, ela é aplicada ao texto bíblico. E isso é muito importante porque, por exemplo, Gordon Fee deixa claro que existe uma distância geográfica, cultural, linguística, cronológica entre nós e o texto sagrado. E muitas coisas da cultura que estão presentes no texto não necessariamente encontram equivalências no nosso tempo, na nossa cultura. Então, por isso, a hermenêutica se torna uma ciência tão importante para uma compreensão correta da Sagrada Escritura. E o legal a gente pensar isso, Magno e Amós, porque a gente sabe que o movimento pentecostal ele surge de um cristianismo mais da experiência. Ele não, claro que a gente sabe, a gente tem aqui no Brasil os missionários que vieram, todos capacitados em seminário, de uma raiz de igrejas mais tradicionais, ok? Mas é quase
primordialmente experiencial que a gente fala, né? E como que essa teologia sistematizada, essa teologia bruta, ela começa a aparecer na Assembleia de Deus? Perfeito. Desculpe, no movimento pentecostal. Perfeito. O que ocorre é que o pentecostal ele tem uma maneira diferente de se relacionar com o texto bíblico. A ideia é que para o pentecostal a ênfase de que aquilo que ocorreu, seja no livro de Atos, seja em um texto relacionado ao Antigo Testamento, falando a respeito de algum evento de milagre e assim por diante, o pentecostal acredita que aquilo pode ocorrer hoje também. Então, ele olha para o texto bíblico, ele olha na perspectiva de que é possível vivenciar essa experiência hoje. E essa é a maneira com que ele se relaciona com o texto. Então, quando o texto fala a respeito de determinados profetas, ele entende que aquilo não está restrito e recluso a um período histórico, mas aquilo é, de fato, algo que aconteceu, mas é algo que pode ser repetido hoje através da sua devoção, comunhão, adoração a Deus. Então ele acredita que isso pode ser repetido e é a maneira como ele olha para o texto bíblico. Interessante. O senhor tocou num ponto assim, o pentecostal ele olha para o texto bíblico na atualidade e isso diverge muito, por exemplo, das igrejas tradicionais que já tem aquele dualismo, né? É o mundo de lá e o mundo de cá, mas para o pentecostal é um mundo só. O Deus e os anjos e os seres também, os demônios também habitam este mundo dos seres humanos, né? Isso é interessante. E Amós, é legal a gente entender essa ciência e tal, mas cara, como que a gente faz? Como é esse olhar? Como se faz a hermenêutica bíblica pela ótica do pentecostal? Como o Magno disse, o pentecostal ele compreende que a história de Atos é a nossa história. Inclusive, isso tem é o nome de um livro, né? Então, quando o pentecostal vai para o texto bíblico, ele olha primeiro pelo viés literal. Ele entende o texto bíblico pelo viés literal e também a partir da sua experiência. É importante a gente deixar uma coisa clara aqui, porque alguns irmãos reformados entendem que o pentecostalismo, em certa medida, dialoga com o liberalismo teológico, por conta dos pensamentos de Schleiermacher, porque ele entendia que a interpretação era baseada na experiência. Só que para o Schleiermacher, a experiência seria uma experiência com o texto. Para o pentecostal, não. A experiência é uma experiência com o Espírito Santo. E é a experiência com o Espírito que aviva, que ilumina a interpretação bíblica. É uma perspectiva. É interessante esse ponto que você levantou, porque isso traz vida para o texto. Ele é um texto escrito há muitos anos atrás, vivido também hoje, uma continuidade, inclusive até uma máxima que os pentecostais trazem, né? Nós somos o Atos 29, nós somos a continuação. Essa experiência de vida que existe dentro desse movimento, ela traz um olhar, assim, uma vivência muito especial. E é por isso que a gente gosta. Você que está aí acompanhando em casa, é novo. Eu sei que a teologia pentecostal é algo que pode ser muito difícil às vezes de compreender, porque é multifacetado, são muitas percepções, são muitas correntes. E é por isso que a gente trabalha com o programa, né, das ondas. O pentecostal tem essas ondas diferentes, mas isso é uma riqueza, é algo bonito que a gente pode identificar nessa cultura cristã viva, atual, que busca ler a Bíblia e o cristianismo nos dias de hoje. Mas a gente sabe também, meus amigos, que existem questões de excessos e alguns equívocos, né? E como a gente pode evitar os equívocos e os excessos na valorização da experiência, no processo da interpretação bíblica? Não sei se eu fui claro na minha fala. O que vocês nos ajudam? Bem, eu acho que, primeiramente, a gente precisa deixar claro que o pentecostal faz uma distinção
no sentido de que ele percebe que a narrativa lucana, por exemplo, né, o texto de Lucas, é um texto teológico. Então, Lucas seria alguém tão teológico quanto Paulo. A questão diferente seria o gênero, ou seja, Paulo usa um gênero epistolar, que nitidamente tem um aspecto de ensino, e Lucas usa um gênero narrativo. Agora, é claro que eu acredito que o que determinará até onde uma experiência pode de fato ser categorizada como uma experiência é o texto bíblico. O cânon bíblico, a Bíblia Sagrada, é aquela que oferece o aspecto limitador até onde essa experiência ela é considerada válida ou não, né? Senão, a gente valorizaria toda e qualquer experiência e a colocaria como uma experiência pentecostal, digamos assim. Só que é um cuidado que nós precisamos ter. Então existe nesse sentido uma relação circular entre o pentecostal e a Bíblia. Em que sentido? A Bíblia lê o pentecostal porque ela serve como o limite até onde aquilo pode de fato ser considerado bíblico, e o pentecostal lê a Bíblia. Então, nessa relação circular em que a Bíblia lê o pentecostal e que o pentecostal lê a Bíblia, eu acredito que pode servir sim como um limitador que demarcará aquilo que pode ser considerado uma experiência sem sim os seus excessos. Isso é interessante, porque nós vemos, principalmente na academia, uma efervescência dos métodos pós-críticos. E o pentecostal, ao olhar para a Bíblia, ele lê entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E isso, por exemplo, na declaração de fé da Assembleia de Deus, é uma marca importante. Porque, por exemplo, se você lê a partir dos métodos pós-críticos, você não tem a necessidade de considerar a Bíblia palavra inspirada de Deus. O pentecostal não. Para ele, antes de tudo, a Bíblia é a palavra de Deus que fala hoje. Então, esse também é um fator importante que norteia e baliza a interpretação bíblica a partir da hermenêutica pentecostal. É interessante você tocar na visão do cristão quando ele olha. E eu queria te deixar uma questão aqui. Por que a hermenêutica pentecostal ela é importante, por exemplo, para a vida da igreja, para ser compreendida e viver nessa vida da igreja? Primeiramente, a igreja é a comunidade do Cristo vivo. E sendo assim, é uma comunidade que é baseada na Bíblia. Atos dos Apóstolos, para o crente pentecostal, é o paradigma eclesiológico. E Atos 2,42 deixa claro, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Ou seja, a base do sermão de Pedro no dia de Pentecostes e de toda a vivência comunitária dos cristãos do primeiro século era a Bíblia. E sendo o cristão pentecostal alguém que se espelha na igreja cristã do primeiro século para a sua vivência, para a sua espiritualidade, então sim, existe uma necessidade de saber como se interpretar a Bíblia. E para isso, a hermenêutica pentecostal é o nosso recurso. E é interessante a gente observar que os apóstolos, em Atos, interpretavam a Bíblia. Pedro interpreta, Paulo interpreta nos seus sermões, e a hermenêutica que nós fazemos hoje tem a proposição de seguir um modelo semelhante ao que eles utilizaram. Em que sentido eu analisaria isso? Por que a hermenêutica pentecostal é importante? Porque ela torna a possibilidade da ação presente e atuante do Espírito Santo na igreja. Visto que a hermenêutica pentecostal parte do princípio de que aquilo que está sendo apresentado no livro de Atos, por exemplo, é a maneira pela qual o Espírito Santo age. Então, há um autor importante, pelo menos nesse sentido, né, que é o Roger Stronstedt, que ele dirá que a teologia de Lucas é uma teologia paradigmática, isto é,
ela oferece um paradigma, pelo menos essa seria a intenção de Lucas, pela qual o Espírito age. Então, quando ele apresenta eventos em que o Espírito é derramado sobre os indivíduos e isso se manifesta em algum fenômeno, em Lucas geralmente relacionado à fala, glossolalia, profecia, proclamação, é como se Lucas estivesse indicando-nos o paradigma pela qual é possível identificar a ação do Espírito. Então, na hermenêutica pentecostal, ela não aprisiona o Espírito como se o Espírito estivesse limitado a um período, a um tempo, a um momento apenas, e isso fosse algo que a gente tivesse que aceitar. Já a hermenêutica pentecostal olha para a ação do Espírito e percebe que, da mesma maneira que ele agiu lá, ele continua agindo aqui, lembrando, porque Lucas não seria apenas uma história narrada, a apresentação de uma memória e de uma investigação que ele fez, mas seria o uso da história para se fazer teologia. Então, a beleza da hermenêutica pentecostal é essa crença na atualidade potente e operante do Espírito em nosso meio. E só aproveitando aqui o ensejo do Magno, é muito interessante a gente lembrar que o Stromstad faz um trabalho curioso e muito bem feito, porque ele mostra para nós que é possível interpretar Lucas de acordo com a teologia de Lucas e não subordinado à teologia paulina. Isso é precioso. E é interessante porque os métodos com os quais a teologia, a hermenêutica pentecostal trabalha, sim, levam em consideração o contexto histórico e gramatical, mas também é possível lançar mão da análise da narrativa e de outros métodos críticos que não destituem o texto da possibilidade do milagre. Isso que é o bonito da teologia pentecostal sendo feito dentro do ambiente da hermenêutica. É precioso demais, cara. É por isso que a gente gosta. Mas a nossa conversa já fluiu tão rápido e nós estamos caminhando para o final. E eu queria deixar a última pergunta para o Magno. Você que já tem uma caminhada no ambiente acadêmico, professor acadêmico, para quem não sabe, o Magno é professor do Centro Universitário São José, aqui em Itaperuna, também do Seminário Teológico das Assembleias de Deus no Ceará. E dentro desse ambiente, Magno, a gente sabe que a hermenêutica pentecostal e a teologia pentecostal em si está bem estabelecida lá no exterior. Você citou o Roger Stromstad, temos o Menzies também, temos outros autores também bem estabelecidos que posicionam essa teologia no ambiente acadêmico. Mas qual é a importância, como você enxerga a importância da teologia pentecostal e da hermenêutica pentecostal com colaboração para o ambiente acadêmico? Qual a importância dela? A gente conversou para a igreja, é muito importante, para o cristianismo é importante, para o ambiente acadêmico. Qual a importância dela? De fato, nós temos uma discussão no Brasil mais recente. Essa discussão ela não é atual no sentido de começou ontem. Já é uma discussão que já tem algum tempo. Falando, me fez lembrar um livro da década de 70, do Howard Marshall, que é um livro que de fato mexe com os paradigmas, onde ele aponta esse caráter teológico do texto de Lucas. E esse livro foi traduzido tem pouquíssimos anos aqui no Brasil. Então, assim, já é uma discussão que nos Estados Unidos e outros países já tem um bom tempo. E aqui no Brasil é uma discussão que tem ganhado força agora, tem ganhado peso agora. E, de fato, a importância da teologia pentecostal e da hermenêutica pentecostal, sim, no meio eclesiástico fica muito claro essa crença na atualidade da ação do Espírito em nosso meio. E no meio acadêmico é mostrar que a hermenêutica não se esgota no seu método histórico-crítico, por exemplo, como foi um método que surgiu a partir do iluminismo, que simplesmente balizou o texto e desconfigurou e descaracterizou algumas das crenças basilares e fundamentais da fé cristã. O que isso não significa que o método tem todo o problema, até porque há grandes estudiosos da hermenêutica pentecostal que fazem uso da crítica da redação, por exemplo, para fazer análise do texto.
Então, o problema foi que, na época, essa crença no sobrenatural, ela vai se esgotando por causa de um racionalismo, e a hermenêutica pentecostal, ela acaba sendo uma resposta a esse racionalismo, porque acredita nessa pulsante ação do Espírito e desse poder do Espírito que é derramado. Então eu penso que a hermenêutica ela serve uma crítica a esse racionalismo. Que bacana. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu, me diverti pra caramba aqui nesse papo, mesmo rápido, mas eu espero que tenha sido proveitoso para sua vida. Como você pode perceber, tudo que nós discutimos aqui está baseado na palavra de Deus. A gente acredita fortemente que a experiência pentecostal, que a teologia pentecostal, a hermenêutica pentecostal, ela é baseada na palavra de Deus. E eu quero deixar um recado para você nessa noite. O Amós tem algo para te mostrar, que eu tenho certeza que vai ser especial e vai acrescentar muito na sua vida, né, Amós? Com certeza, nós estamos aqui no espaço da Livraria Manancial e temos a oportunidade e a honra de apresentar um material belíssimo, que é a Bíblia Renovare. Essa Bíblia, gente, foi editada por inúmeros teólogos de excelência. Tremper Longman, Eugene Peterson, Walter Brueggemann e outros que trabalham a espiritualidade cristã à luz da tradição histórica. E isso é muito bem feito aqui nessa Bíblia, que tem, em alguns comentários de rodapé, orientações para uma prática da espiritualidade cristã. Então, se você deseja desenvolver a sua espiritualidade cristã, como foi ao longo da história desenvolvida por tantos cristãos, essa Bíblia é um excelente material para você ler e colocar em prática na sua vida. E você pode adquirir ela. Você está vendo um QR Code aí na sua tela. Se você quiser, pode adquirir um material assim, muito bem elaborado, capa dura, bastante informação que vai acrescentar na sua vida. Ou se você quiser, você pode vir presencialmente aqui na Manancial e adquirir um exemplar para você. Interessante que ela utiliza o texto da Nova Versão Internacional, a NVI, que é uma das traduções que tem sido muito bem falada, né? Tanto no contexto eclesiástico quanto no contexto acadêmico. Então, não perca tempo, aproveite. A gente não sabe até quando, será que vai ter exemplar suficiente? Se fosse você, não perderia tempo, tá? Então, acesse o QR Code aqui na tela, ou então venha aqui a Manancial e você vai ser presenteado com esse produto que é de qualidade, tá? Chegamos ao final, rapidamente fazer a despedida, né? Nosso mestre Magno pode se despedir. Eu queria agradecer a todos que tiraram um tempinho, né? E incentivá-los à leitura e um conhecimento mais aprofundado da teologia e da hermenêutica pentecostal. Porque antes da gente tecer simplesmente críticas, é necessário que a gente saiba o que está dizendo. Amém. Amós? Dizer que a teologia pentecostal, especialmente a hermenêutica pentecostal, está num momento de grande produção literária e endosso o que o Magno disse, é muito importante ler esses materiais para que a gente possa aprimorar a nossa forma de olhar para a Sagrada Escritura e extrair dela o máximo que Deus, através dela, tem para nos oferecer. Então leia bons autores, temos aí Altair Germano, César Moisés, Gutierrez Siqueira, e tantos outros, Kenner Terra e tantos outros que têm produzido Magno Lessa, materiais de qualidade para a nossa edificação. Deus abençoe. Pessoal, se você quiser adquirir algum dos livros do professor Magno, tanto o Cristo como exemplo, como a Ceia do Senhor, né, você pode achar na internet, acha fácil, acha na Amazon também, não é? Ou aqui também na Manancial nós temos como conseguir para você. Se eu fosse você, não perderia, porque é literatura de qualidade. Bom, a hermenêutica pentecostal, ela tem posicionado o pentecostalismo com seriedade no ambiente acadêmico e tem representado a fé pentecostal frente ao mundo da teologia cristã e teologia acadêmica. Então a gente fica muito feliz e orgulhoso. Se eu fosse você, não perderia. Esse foi o programa Primeira Onda.
Temos muito mais assuntos a tratar, nós vamos conversar bastante coisa sobre a ótica pentecostal. E se eu fosse você, não deixava de acompanhar. Muito obrigado e até a próxima.